Estudo sobre os profetas. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Fui revelado, fui revelado. Deus me falou comigo. Deus falou isto, falou aquilo. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras e que só profetizam do engano do seu coração, os quais cuidam fazer com que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos que cada um conta ao seu próximo? Jeremias 23, 25. Deus pergunta: até quando isso vai acontecer? Que os profetas vão enganando as pessoas, que Deus falou comigo, Deus me revelou isso, a sua vida vai ser assim, você vai ter prosperidade, basta crer no Senhor, basta fazer esta doação ou aquela doação. Até quando isso vai acontecer? Que Deus vai os profetas vão profetizando mentiras, dizendo que Deus me revelou isso, enquanto não. Jeremias 14, 14. E disse-me o Senhor: os profetas profetizam falsamente no meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei visão. Visão falsa é adivinhação e vaidade, e o engano do seu coração é o que eles vos profetizam. Deus está dizendo isso. Os profetas agora profetizam falsamente, dizendo que Deus falou isso, Deus falou aquilo. Enquanto não, estão a falar coisas enganosas que vêm do seu próprio coração. Não são coisas reveladas pelo Deus. E os seus profetas têm feito para elas cobertura com argamassa não temperada, profetizando vaidade, adivinhando-lhes mentira, dizendo: assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tivesse falado. Ezequiel 22, 28. Os seus chefes dão as sentenças por suborno e os seus sacerdotes ensinam por interesse. Os seus profetas adivinham por dinheiro e ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Os profetas adivinham por dinheiro, fazem toda aquela profecia falsa só para conseguir dinheiro. Depois dizem que não estamos a falar o nome de Deus, então nenhum mal vai vir sobre nós. Então, lá em diante veremos se na verdade nenhum mal virá a esses profetas que profetizam mentira, que fazem adivinhação em troca de dinheiro, dizendo que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Tira tanto dinheiro, paga tanto dinheiro, a sua vida vai mudar. O que vai acontecer com essas pessoas? Só porque estão a usar o nome de Deus, então nenhum mal sobrevirá sobre eles? Então veremos. Também veremos como podemos descobrir se esse profeta está falando a verdade, revelada pelo Deus verdadeiro, Altíssimo, o nosso Criador, ou é um profeta que está falando coisas falsas que vêm do seu próprio coração, só para enganar as pessoas em troca de dinheiro. Como nós podemos ver? Como podemos descobrir esses profetas? Então ainda fique nesse vídeo. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até em vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. São profetas que vêm bem vestidos, com boas condições de vida, que prometem boas coisas para vocês, para nós em geral, que dizem palavras com toda a segurança, que Deus falou comigo e eu recebi um chamado no mês de X do ano X. Então, Deus diz que acontecerá isso, acontecerá aquilo, a sua vida está sendo assim, assim, devido a isto, e eu vou te libertar, eu vou te salvar, você vai ter mais bênção, você vai ter prosperidade. Basta que você dar bom dízimo, dar boas ofertas, pagar um certo valor para Deus libertar a sua casa, para o seu espírito de tormento que você está tendo, para que seja tirado. Eu vou fazer isso. Então basta você dar uma certa doação. Então, aqui diz que acautelai-vos, muito cuidado com esses profetas, porque eles se vestem como pastores de verdade, falando como se fossem mandados de verdade com Deus Altíssimo, enquanto não. Então, acautelai-vos, isso está em Mateus 7, 25, Mateus 7, 15 e Marcos 13, 22, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas e farão sinais e prodígios para enganar, se for possível, até os escolhidos. Será que já estão de pé
esses profetas, falsos profetas, que enganarão as pessoas, que farão sinais, que até enganarão os escolhidos? Será que já estão de pé? Estão? A resposta é que já estão. No nosso meio, poderá haver um e outro profeta verdadeiro, mas a maioria que está vendo agora são profetas falsos. E usam a magia para enganar as pessoas. Fazem milagres, prodígios, até podem te curar mesmo, mas sendo ele falso, usando poderes obscuros. Porque falamos num dos vídeos passados, quando falávamos de Satanás, que Satanás também tem poder de se transfigurar até em anjo, de voar, de fazer cair fogo do céu. Falamos isso. Então, esses profetas podem estar a usar forças ocultas, forças do diabo, para exatamente enganar você, fazendo certos poderes, certos milagres que poderão te enganar, dizendo que está, na verdade, a usar o poder de Deus, enquanto não. Então, muito cuidado, poderão ser falsos profetas. Então, como descobrir se esse profeta está a falar coisas verdadeiras ou não? Ainda veremos nesse vídeo. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repetida perdição. 2 Pedro 2:1. Aí já começa a dar sinal de falso profeta. Ele vai pregar palavra de perdição. Não vai pregar o arrependimento, vai pregar a prosperidade. Vai falar coisa que vai ir contra a Bíblia em alguns fatos, em algum momento. Porque negarão o Senhor que os resgatou, trazendo a si mesmo, sobre si mesmo, repentina perdição. Vão falar coisa contra a verdade, vão falar coisa contra a salvação, contra o arrependimento. Só vão ficar mais focados com as riquezas. Então, muito cuidado. Este é um dos exemplos que você deverá estar muito atento. Caso isso aconteça, então comece a desconfiar desse profeta. Amado, não creias a todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantados no mundo. 1 João 4:1. Muitos profetas já estão se levantando no mundo. De repente você vai ver que eu já sou profeta, e aquele já é profeta, aquele seu amigo já é profeta. Aquele mesmo seu amigo que de repente já é profeta, de repente vai ouvir que já é curandeiro de novo, de repente já é profeta de novo. Se este era curandeiro ontem, hoje já é profeta. Este era profeta hoje, amanhã já é curandeiro. Afinal de contas, há uma coordenação entre força do Espírito Santo e força do diabo. Trabalhar em conjunto, a mesma pessoa, este ano ser profeta, próximo ano ser curandeiro. Como isso poderá ser possível? Se é luz e treva, como poderá ser possível? Então, desconfia aí. O mesmo Espírito Santo, que faz com que a pessoa profetize de verdade, não poderá entrar no curandeirismo. O curandeirismo é aquele espírito mau que alguém vai profetizando com ele, não o Espírito de Deus. Então, muito cuidado. Não pode crer em qualquer espírito que apareça aí, que é Espírito de Deus, esse já está a profetizar em nome de Deus. Não. Observe bem, esteja muito atento para descobrir se na verdade esse Espírito é de Deus ou não. É uma das coisas. Não creias em todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. 1 João 4:1. Então, muito cuidado. Porque a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força para entrar no reino de Deus. Lucas 16:16. A lei e os profetas duraram até João, aquele João Batista. De João Batista para lá atrás, no Antigo Testamento, Deus falava mesmo através dos profetas. Nada que Deus fazia sem revelar a seus profetas. Mas de João para cá, já temos a Bíblia, toda a verdade está na Bíblia. Não precisamos de falsos profetas se levantar no meio de nós com suas heresias, com seus milagres, com prodígios para nos enganar. Já não precisamos. Mas será que não existem verdadeiros profetas agora? Se a lei e os profetas duraram até João, então de João para cá já não temos profetas verdadeiros? Então por que
Certas igrejas dizem que o nosso profeta foi o último profeta. Vem outra igreja, o nosso profeta foi o último profeta verdadeiro. O resto são falsos. O que está a acontecer? Ainda vamos ver. Jeremias 14:14. E disse-me o Senhor: os profetas profetizam falsamente no meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei visão falsa. E a adivinhação e a vaidade e o engano do seu coração é o que eles os profetizam. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizam no meu nome, sem que eu os tenha mandado, e que dizem: nem espada, nem fome haverá nesta terra. A espada e a fome serão consumidos esse profeta. Prometem coisas. Não haverá mais fome, não haverá mais. A sua vida vai ser uma boa vida. Você vai ter progresso, você vai ter prosperidade, você vai ter paz no seu lar, você vai achar seu marido, vai achar sua mulher, vai ser casado, vai ser feliz. Basta crer no Senhor e fazer uma certa doação e pagar tanto, sei lá o quê. Então, você deve ter muito cuidado. Para além de isto não acontecer, isso que eles dizem, não acontecer, Deus diz que, além disso não acontecer, eles serão consumidos, esses profetas. Então, assim diz o Senhor dos Exércitos: não deixe ouvido às palavras dos profetas que entre vós profetizam, fazem-vos desvanecer, falam de visão do seu coração, não da boca do Senhor. Não deem ouvido a esses profetas, muito cuidado. Não mandei esses profetas, contudo eles foram correndo. Não lhes falei, contudo eles profetizaram. Mas se tivessem estado no meu conselho, então teriam feito o meu povo ouvir as minhas palavras, e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Se fosse Deus mesmo que mandou esses profetas todos, então eles faziam coisas que pelo menos iam fazer com que as pessoas se arrependessem dos seus pecados, que voltassem dos seus maus caminhos para a verdade. Mas não. Eles estão mais preocupados em explorar e roubar as pessoas. Então Deus diz que eu não mandei essas pessoas. Muito cuidado. Não mandei esses profetas. Jeremias 23:21, Jeremias 23:16 e Jeremias 23:22. Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu próximo. Está contra esse profeta. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam de sua própria linguagem e ele diz. Usa de sua própria linguagem, mas diz que Deus é que falou. Mas sendo coisa da cabeça dele, Deus está contra esse profeta. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito algum a este povo, diz o Senhor. Está contra esses profetas, que dizem que Deus me revelou isso, que Deus falou comigo, sei lá o quê, sabendo ele no fundo do seu coração que Deus não lhe falou nada. Então Deus está contra essas pessoas, porque eles fazem errar o seu povo, levam o povo para a perdição. Então, se o Deus está contra essas pessoas, então você deve estar muito cuidado. Deve estar muito atento e ter muito cuidado, porque vão te levar à perdição. Então, fique muito atento. Porém, o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenha mandado falar, ou o que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. Deuteronômio 18:20. E se disserem no teu coração, como conhecer a palavra que o Senhor não falou? É aquela pergunta que eu disse. Como descobrir que, na verdade, o que esse profeta está falando não foi revelado por Deus? É coisa da cabeça dele. Quando o profeta falar em nome do Senhor e essa palavra não se cumprir, nem suceder, assim esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou aquele profeta. Não tenhas temor dele. Ele vai falando coisas e não vai acontecer. Vai te prometer coisas que não vais conseguir ter. Vai te prometer prosperidade, prometer paz, sei lá o quê. Mas você não vai ter essas coisas que ele promete. Significa estar profetizando falsamente. E qual é a justificação que ele vai ter? Ele vai dizer não. Se eu te prometi que você vai casar próximo ano e acabou todo ano você não casou, é porque você não tiveste fé. Ou é porque você não concluiu o seu pagamento, você devia pagar dinheiro.
aquela doação que eu disse, tem que doar tanto, você não doou, por isso você não tiveste pouca bênção. Tens que tirar mais dinheiro para ter mais bênção. Então, muito cuidado. Ele vai prometer coisa e essa coisa não vai se cumprir. Logo, este é falso. Se ele está revelando coisas da divindade, então essas coisas não vão falhar, vão se cumprir. Então, se ele está a falar por si mesmo, certamente não vai se cumprir essas coisas. Está a te levar ao engano. E você vai ver toda aquela promessa que ele vai te dar, não vai se cumprir. E ele vai justificar que é porque você não tiveste fé, é porque você não pagou, sei lá o quê. Enquanto não, ele é falso. Dá muito cuidado. Um profeta deve profetizar coisas de verdade que vão acontecer na vida daquela pessoa. E não vai ficar preocupado com dinheiro. A pessoa vai agradecer sozinho se quiser. Porque de graça recebeste e de graça dai. O dom de profecia recebe-se de graça, não se compra não. E de graça pode profetizar as pessoas, não em troca de dinheiro. Mas ai daqueles que levam espíritos imundos e o põem no corpo e põem o nome de Deus aí. Que é Deus que está falando isso enquanto são espíritos imundos. E esses, vamos ver o que vai acontecer. E o diabo que enganava foi lançado no lago do fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. E a besta foi presa e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta. Apocalipse 19, 20, Apocalipse 20, 10. Esses que fazem coisas da cabeça usando poderes obscuros, colocando o nome de Deus em vão, para enganar as pessoas em troca de cash. Então, essas pessoas, esses falsos profetas, vão diretamente para o fogo eterno, onde de dia e de noite vão estar a arder, a lamentar no lago de enxofre. Então, muito cuidado, porque certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta de verdade, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Número 12, 6 e Amós 3, 7. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que tirarei de terra os nomes dos ídolos e deles não haverá mais memória. E também farei sair da terra os profetas e os espíritos de impureza. E acontecerá que quando alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe que o geraram lhe dirão: não viverás, porque falaste mentira em nome do Senhor. E seu pai e sua mãe que o geraram ultrapassarão quanto profetizar. E acontecerá naquele dia que os profetas se envergonharão, cada um da sua visão, quando profetizarem, nem mais se vestirão de manto e de pelos para mentirem. Deus promete aqui que chegará um momento em que esses profetas serão eliminados. E quando alguém profetizar falsamente, até seus próprios pais poderão dizer: você está a profetizar coisas de mentira contra o nosso Senhor. E vão lhe traspassar, vão lhe matar. Então, por enquanto isso não acontece, nós vamos estar atentos com esses falsos profetas. E para você que é profeta, se sabe na verdade que estás a profetizar mentira, então deixe, ainda há tempo, deixe, arrependa-se, busque o Espírito de Deus de verdade, profetize com dons espirituais, não dons obscuros, levar o espírito de curandeirismo, pôr no corpo, depois mentir às pessoas que já és profeta de Deus, só em troca de dinheiro para enriquecer. Esse tipo de riqueza que se adquire de uma forma incorreta perante Deus é pecado. Vai te levar ao fogo eterno. Então arrependa-se enquanto há tempo e entre na verdade, fazendo o certo. Este é o meu conselho. Para não enganar as pessoas. Aconselhe as pessoas a entrar na verdade. Fale as revelações verdadeiras de Deus, não coisa da sua boca. Convide as pessoas para se arrepender dos seus maus caminhos e para se perdoar aos seus próximos. Não profetize prosperidade só, como se fosse o único meio de sobrevivência. Não. Profetiza a fé e o Espírito Santo.
a conversão. Isso que é mais importante. Não engane as pessoas com promessas de riqueza, porque lá nos céus não se requer riqueza como única coisa que é preciso para a pessoa ter para entrar na vida eterna. Não se requer riqueza lá. Requer-se, na verdade, boas obras, requer-se fé, requer-se boa conversão. Então, muito cuidado para não desencaminhar as pessoas, para não enganar as pessoas. E você, meu irmão, não gaste toda a sua fortuna com esses falsos profetas, que vais enriquecendo esses falsos profetas e vais passando sua vida de miséria. Creia mais no Senhor, ore mais, jejue, tenha mais fé. Faça a comparação, fique mais atenta se o que ele está dizendo está acontecendo ou não, se ele está falando a verdade ou não, para não se deixar enganar. Muitos estão chorando nesse momento devido a esses profetas que fazem milagres, prodígios, vários poderes que eles fazem. E vão enganando as pessoas, vão explorando bens e várias riquezas, muito dinheiro das pessoas, vão desgraçando famílias. Tem pessoas que estão chorando que já não tem nada hoje, só porque deram toda a fortuna nos profetas, garantindo-lhes que teriam a cura que queriam, teriam a bênção que queriam, teriam a prosperidade que queriam. Então, muito cuidado. Eu me dispenso por aqui. Obrigado por tempo todo esse que você me dispensou. Obrigado por me escutar. Eu te agradeço bastante. Em nome de Jesus, eu me dispenso por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Até a próxima.